Fala pessoal, aqui é o André Rodrigues e nessa aula eu vou fazer uma revisão da disciplina de Serviço de Redes de Computadores do Instituto Federal do Amapá. Avisar os meus alunos que estão acompanhando esse vídeo que a nossa avaliação está marcada para o dia 7 de outubro, tá? Pela manhã, de 7h30 até 11h10. Lembrando que essa semana, na aula de terça-feira agora, dia 31, né? Dia 31, a próxima aula aqui numa terça-feira, aliás, dia 30, tá? Dia 30 de setembro, a nossa próxima aula, e dia 1º também. Semana eu vou ficar com vocês terça e quarta, tá bom? Para fazer revisão da disciplina, e na próxima semana, dia 7 de outubro, será a nossa avaliação final em N1, tá bom? Resgatei aqui no meu arquivo o que foi estudado agora no período da N1, que foi a introdução à administração de servidores com Windows Server, requisito de instalação, instalação e configuração inicial, gerenciamento de usuários e grupos, políticas de grupo, administração de serviços de domínio do Active Directory, serviço de rede DHCP, DNS, WINS, serviço de arquivos e armazenamento, administração remota com Remote Desktop Services, que é o Services, no caso, RDS, monitoramento e manutenção do servidor, backup e recuperação de dados e a apostila de administração, tá? Falei da importância da introdução ao Windows Server, conheci os requisitos mínimos, né, para você instalar a versão no seu computador. Nas últimas aulas, nós trabalhamos no VirtualBox, né? Lembrando que para hospedar um servidor Windows Server é necessário um hardware com processador de pelo menos 1.4 GHz, 512 MB de RAM e 32 GB de espaço em disco, tá? Esse aqui é o mínimo para você instalar um servidor Windows Server, tá bom? Lembrando que existem lá as versões, né, a Standard, que oferece recursos essenciais, e Data Center com recursos avançados de virtualização, tá? E também tem são 3 versões, no caso, Standard, Data Center e Essencial, tá? Todas com suas próprias capacidades e limitações. E também falei para vocês a questão de quando você estiver instalando o Windows Server, após instalar, criar o identificador, né, do servidor, sempre iniciar com uma sigla lá que é SRV, que é serve-01, e definir o IP fixo da tua rede local, tá bom? Então, o primeiro passo também é ativar o firewall do Windows e instalações críticas. Lembrando que lá no início, na hora de instalar, você tem a opção customizada, que é a versão mais rápida, né, para instalar o Windows Server, e tem a versão completa, que demora mais. A vantagem da completa é que não precisa você ficar todas as vezes reiniciando o Windows Server para instalar alguma coisa, né? Já vem completo. Também falei para vocês a questão de criar os grupos, né? Criar as políticas, gerenciamento de grupos e usuários, definir cada grupo terá uma permissão de acordo com o setor. Digamos, você vai ter uma empresa, né? Aí você pode criar os setores da empresa: financeiro, tá? Recursos humanos, a administração, tudo isso você vai definir as permissões de cada grupo, tá? Também definir a questão de política de segurança, né? Exigir senhas complexas, definir um prazo para trocar as senhas, geralmente 3 meses, sempre usar na política de senha caracteres especiais, números, né? Tudo isso é muito importante. Também a administração do Active Directory também, né? Tudo isso você precisa configurar lá no primeiro passo, tá? Nós temos lá o serviço de DHCP, DNS, WINS, né? Esses serviços são essenciais para a comunicação e resolução de nomes em uma rede. Exemplos práticos incluem a configuração de um servidor DHCP para atribuir automaticamente endereços na rede. Não precisa você fazer de forma manual. Imagina que você precisa configurar um laboratório de informática, né? São 40 máquinas, e fazer de forma individual daria muito trabalho. Então usa o DHCP para atribuir automaticamente na rede, né, os IPs, tá? Identificar. Também nós temos a questão do DNS,
e a configuração do servidor Windows para compatibilidade com sistemas legados. Um exemplo é o servidor Windows Server, atua como servidor DHCP, atribuindo automaticamente endereço IP ao dispositivo de rede, né? Já o servidor DNS resolve nomes de hosts para endereços IP, permitindo que os computadores se comuniquem uns com os outros. Também a questão de compartilhamento de pastas, né? Você pode criar as pastas e compartilhar lá no teu servidor, digamos uma pasta chamada compartilhamento financeiro e compartilhamento de RH também, tá? E definir as permissões de acesso, quem vai ter acesso a essas pastas, tá? Também nós temos a administração remota, que é a RDS, que permitem que os usuários acessem aplicativos e desktops remotos. Isso aí facilita muito, né, quem trabalha de forma remota em casa, conseguir controlar, atualizar o sistema trabalhando de forma remota, tá? O Remote Desktop Service é configurado para permitir que os funcionários se conectem remotamente ao servidor, executem aplicativos corporativos, como software de contabilidade e ferramentas de SRM, né, de qualquer lugar. A importância de manter o monitoramento e manutenção do servidor também. Ferramentas como gerenciador de tarefas são usadas para monitorar o uso de recursos do servidor, como DHCP, memória e disco, né? Alertas são configurados para notificar os administradores, né, quando os recursos atingirem níveis críticos, tá? Então é importante ficar acompanhando o monitoramento e manutenção do servidor. O backup e recuperação de dados também é muito importante, já definindo a política de segurança, né? Quantas vezes ao dia ou quantas vezes na semana é preciso fazer o backup, né? Configurar certinho, tá? E ter essa cópia de segurança. No dia 19/8, eu passei para vocês uma atividade, coloquei lá a primeira questão: qual a importância da administração de servidores em uma rede de computadores? Aí eu coloquei como resposta que garante funcionamento estável, seguro e eficiente da rede, né? Assegurando disponibilidade do serviço, proteção dos dados, suporte às demandas dos usuários e aplicações corporativas. Aí coloquei: liste 3 funções principais do Windows Server. Controle de domínio por meio do Active Directory, que é o AD, gerenciamento de arquivos e impressoras em rede, hospedagem de serviços e aplicativos. A terceira questão explica o processo de instalação do Windows Server, né? Preparação do hardware compatível, como eu falei para vocês lá, que tem que ter um mínimo, né, para receber o Windows Server. O boot de mídia, né, para instalação. Nesse caso você precisa lá acessar o site oficial da Microsoft e baixar lá a versão, tá? A última versão, no caso, nós estamos usando a versão 2022, já existe a versão 2025. Depois configurar o idioma, o layout de teclado, particionamento de disco, instalação do sistema e criação de senha de administrador, a aplicação de atualizações e configurações de papéis e recursos necessários. E porque o gerenciamento remoto é crucial, né? Eu coloquei que é importante e isso resolve problemas sem precisar de acesso físico, né? Economizando tempo, reduzindo custos e garantindo suporte contínuo mesmo em ambientes distribuídos. Quais são as principais funções do AD? Que é a autenticação e autorização de usuários e dispositivos, organização hierárquica de objetos, usuários, computadores e grupos, aplicação de política de segurança e configuração via política de grupo, tá? Aí eu coloquei cite 2 estratégias para manutenção preventiva de servidores. Aí eu coloquei aplicação regular de atualizações e patches de segurança, monitoramento de hardware, disco, memória, processamento. Aí como você realiza o monitoramento de desempenho do servidor. Aí eu coloquei algumas sugestões, existem várias, né, que é o gerenciador de tarefas, monitoramento de desempenho, gerenciador de servidores, tá? A 8ª questão: explica a importância do backup regular e forneça um exemplo de estratégia de backup, né? Coloquei aqui também que o backup protege contra perdas de dados causadas por falhas, ataques ou erros comuns. Nós temos a estratégia 3-2-1, que mantém 3 cópias dos dados, 3 mídias diferentes, em 3 mídias diferentes, sendo uma delas fora do local principal, nuvem ou armazenamento externo.
A nona questão, quais são as medidas de segurança essenciais em servidores Windows? Aí coloquei a aplicação de patches e atualizações, uso de firewall e antivírus, configuração de políticas e senhas fortes, restrição de acesso com base no princípio do menor privilégio, né? Auditoria de monitoramento de logs. E a última questão, identificar o sintoma, né? Como você lidaria com o problema de desempenho no servidor. Identificar o sintoma, lentidão, falha de serviço, gargalo de rede, analisar métrica de CPU, memória, disco e rede. Verificar processos ou serviços que consomem recursos excessivos, aplicar correções, otimização de serviços, aumento de recursos ou ajuste de configuração. Monitoramento após correção para garantir a estabilidade. Galera, essa foi só a revisão da primeira atividade, tá? Lembrando que agora terça-feira eu vou ter aula com vocês, vou fazer uma revisão completa com outros materiais, tá bom? E vou ficar com vocês terça-feira, dia 30 e quarta-feira, dia 1º, tá bom? Substituindo a professora. E no dia 7 será a nossa avaliação final, tá? Se você gostou, comente e compartilhe. Até a próxima.